E aí, enquanto isso, os coleguinhas vão chegando. Deixa eu só marcar aqui presença para ti. Pronto. Atividade. Pronto. Então, a gente tinha feito o exercício número 1, agora vamos para o exercício número 2. No exercício número 2 é o sentido contrário, tá? Então, eu estou te dando agora o composto, né? E eu quero a estrutura completa para cada composto. O primeiro composto que a gente vai trabalhar aqui é o cloreto de amônio. E aqui eu quero destacar algumas coisas aqui para ti. Primeiro, existem dois tipos de compostos com nomes muito parecidos. O primeiro deles é a amônia. A amônia, ela tem essa fórmula aqui, ó, NH3. Então, a amônia é essa aqui. Se eu desenhar a estrutura da amônia, fica assim, ó, nitrogênio com 5 pares de elétrons e ligado, né, com 3 hidrogênios. 1, 2, 3. Então, essa aqui é a amônia. Agora eu vou te mostrar o íon amônio. Então, ó, observa o nome. Amônia, íon amônio. Parece bastante, mas difere um pouquinho. O íon amônio é o NH4. Se é o NH4, essa espécie aqui, ela é carregada positivamente. Então, aqui nós temos o íon amônio. Como que é o íon amônio? É bem parecido com a amônia. Só que, diferentemente da amônia, nós temos 4 hidrogênios ligados. Como é que nós vamos saber quando é 4, quando é 3? Pelo nome. Então, quando você fala assim, ó, amônia é NH3. Quando você fala amônio, é NH4. E Sim, quando... mas nos outros elementos, nos outros coisas. Tipo aí, ó, hipoclorito de sódio. Como é que nós Calma, vamos saber a calma, estrutura calma. Eu deles? vou chegar lá, eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. Quando eu falo de amônia, então é NH3. Quando eu falo amônio, é o NH4. Detalhe, o NH3 é a estrutura, no caso, aquela, né, clássica, né? Hidrogênio tem no grupo 5, então ele tem 5 elétrons, e em volta dele tem, está faltando 3 ligações para ficar estável. Então, no caso, só 3 ligações que ele precisa. Então, a estrutura da amônia é a estrutura estável, né? A estrutura que a gente está acostumado. No caso do NH4, que é o amônio, percebe que o nitrogênio está com uma ligação a mais. Se está com com hidrogênio a mais, então, no caso, você só coloca uma carga positiva, porque ele está recebendo um hidrogênio, né, uma ligação extra. Tá? Então, uma ligação extra. Então, no caso, essa estrutura aqui é a estrutura do amônio. Beleza. Quando está falando assim, ó, cloreto de amônio é uma estrutura com um íon balanceador. Como assim um íon balanceador? Presta atenção. O NH4. Qual que é a carga da molécula como um todo? 4. Não, da molécula como um todo. É positiva, é negativa? Acho que é positiva. Positiva, por causa dessa carga extra aí do hidrogênio. Se essa carga ela é positiva, então significa que o contra-íon
para ela ficar neutra, para ela ficar estável, ela precisa de um contra-íon. Um contra-íon de qual carga? De carga negativa. Então, no caso, como eu preciso de um contra-íon, eu coloco um colchete. E o contra-íon, no caso do cloreto de amônio, é o cloro. Por quê? Porque o cloro tem carga negativa. Tá? Aí, nesse caso, a molécula fica estável. Ela fica neutra. Por quê? Porque a amônia tem carga positiva e o cloro tem carga negativa. Se eu quiser desenhar a fórmula molecular, fica assim, ó. NH4 Cl. Você entendeu essa questão do íon e do contra-íon? Mais ou menos. Mais ou menos? Tá. Vou mostrar de novo. Presta atenção. A amônia, sempre quando você for desenhar uma estrutura, você tem que analisar bastante o nome, né? Então, quando você está falando da amônia, você está falando do nitrogênio, que vai 3 ligações, e ele fica estável com 8 elétrons em volta dele. Quando você fala do amônio, você está falando de um íon. Se você está falando de um íon, você está falando de uma espécie, né, de uma molécula que ela é carregada positivamente, ou seja, um cátion. No caso, esses íons, essas moléculas iônicas, elas precisam de uma coisa chamada de um contra-íon. Se é um contra-íon, é uma espécie carregada com carga oposta. Então, se eu tenho um íon amônio, eu tenho um íon, uma molécula carregada positivamente. E se eu tenho uma molécula carregada positivamente, eu preciso de um contra-íon para balancear, para ficar estável, para ela ficar neutra. Porque senão, por exemplo, eu tomaria choque se eu pegasse em cloreto de amônio. Cloreto de amônio, eu não sei se você sabe, é utilizado como adubo. Então, o produtor rural, na hora que ele fosse adubar o solo, ele tomaria choque no adubo. E não acontece isso, né? Por que não acontece isso? Porque esse íon ele vai ter um contra-íon. E o contra-íon tem que ser de carga oposta. No caso, vai ser qualquer um de carga oposta. Poderia ser um... Deixa eu pegar aqui um, um qualquer aqui. Poderia ser um fluoreto de amônio, poderia ser um brometo de amônio, poderia ser um iodeto de amônio. Qualquer um que tem carga oposta, negativa. Como a molécula como um todo tem carga positiva, né? Eu vou precisar de um contra-íon que seja de carga negativa. Ou seja, se eu tenho uma molécula que é um cátion, eu preciso de uma outra espécie que seja um ânion, para ela ficar estável. Então, se o amônio tem carga positiva, eu preciso de um cloro que tenha, no caso, né, que é o cloreto de amônio, um cloro que tenha carga negativa para que a espécie fique estável. Se eu for desenhar a estrutura de Lewis para o cloreto de amônio, eu desenho desse jeito que eu mostrei aqui. Eu faço a amônia, né, com 4 ligações de hidrogênio e uma carga positiva, coloco um colchetezinho e coloco o cloro do lado de fora, do jeito que eu desenhei. E aí a gente vai ver que a partir de agora vai ter estruturas que vão ter isso de íon e um contra-íon. E sempre que tiver isso de um íon e um contra-íon, você tem que prestar atenção pela sua audição, né? Na hora que você estiver lendo o composto. Igual, por exemplo, o sulfato de sódio e o hipoclorito de sódio. São os dois últimos que nós vamos fazer. Nós vamos fazer primeiro o cianeto. Né? O cianeto de sódio
ele é utilizado como um aditivo para agricultura também. Só que o cianeto, ele é um veneno, né? Um dos venenos mais mortais que nós conhecemos. 1 miligrama é capaz de matar até 100 pessoas, né? Uma quantidade muito pequenininha. E qual que é a estrutura do cianeto? Do cianeto só. Do cianeto, a estrutura do cianeto é essa aqui, ó. Primeiro, o cianeto vem de um ácido chamado ácido cianídrico. E como é que é a estrutura desse ácido cianídrico? Primeiro eu vou desenhar a fórmula. A fórmula do ácido cianídrico é HCN. Vamos analisar isso aqui, ó. Eu tenho hidrogênio, um carbono e um nitrogênio. O carbono eu sei que ele é do grupo 4, então ele precisa de 4 ligações para ficar estável. O nitrogênio é do grupo 5, então ele precisa de 3 ligações para ficar estável. E o hidrogênio é do grupo 1, forma uma ligação. Então como é que ficaria essa estrutura? Ficaria assim, ó. Hidrogênio, formando uma ligação com o carbono formando 3 ligações com o nitrogênio. Esse aqui é o cianeto, o ácido cianídrico. Beleza, se esse aqui é o ácido cianídrico, como que é a ligação como que é a estrutura do cianeto? Saberia me dizer? Vai adicionar mais um hidrogênio? Não. Enquanto o ácido cianídrico é o HCN, o cianeto é CN. Menos. Por que CN menos, professor? Porque é o carbono fazendo 3 ligações com o nitrogênio. Só que perceba que o carbono não está fazendo 4 ligações, ele está fazendo só 3. Ou seja, ele tem uma carga negativa aqui. Ele está faltando um elétron, né? Faltando ali um elétron para atingir estabilidade. Se ele está faltando um elétron, então a gente coloca o elétron bem aqui, ó, bonitinho. E por ele ter esse elétron aqui, ele vai ter uma carga negativa. Quando eu tenho, ó, cianeto de sódio, significa o quê? Eu vou ter um íon e um contra-íon. Quem que vai ser o meu íon cátion? O cianeto. Deixa eu melhorar minha pergunta. Quem que vai ser o meu íon ânion de carga negativa? E o outro. Qual que é o Ó, nome? Sódio. sódio tem carga positiva, porque ele é do grupo 1. E o cianeto, você percebe que toda a molécula do cianeto tem carga negativa. Tem carga. Então, o íon vai ser o sódio e o contra-íon vai ser o cianeto. Como o carbono precisa de 4 ligações e ele não atingiu as 4, para eu desenhar o cianeto de sódio, é só fazer isso aqui, ó. NaCN. Não vai precisar de colchete. Detalhe, quando que precisa de colchete e quando não precisa de colchete? Se o átomo central já fez todas as ligações dele para ele ficar estável, você precisa colocar um colchete em volta. Se ele não tiver feito as ligações para ficar estável, todas as ligações, você não precisa colocar esse colchete em volta. É só você ligar direto, igual eu fiz aqui.
Agora a gente vai ver o sulfato de potássio. Sulfato. Sulfato, ele é mais... Vamos primeiro separar, né? Então, sulfato é uma espécie química. Igual ao cianeto, igual ao amônio, é uma espécie química. Se é uma espécie química, o sulfato, ele tem uma fórmula molecular. Qual que é a fórmula molecular dessa espécie? SO4. E eu estou te mostrando aqui todos os íons e contra-íons. Isso aqui é as espécies que nós estamos vendo agora nessa questão 2, é a espécie de íon e contra-íon. Beleza, se eu estou te mostrando as espécies de íon e contra-íon, aqui é um contra-íon, não de carga negativa. Qual que é a carga dessa espécie aqui como um todo? A carga dessa espécie aqui como um todo é uma carga 2-. Por que que é uma carga 2-? Agora eu vou te mostrar por quê. Observe o seguinte. O enxofre vai ser meu átomo central. E ele aqui, teoricamente, ele precisaria só de 2 ligações para atingir estabilidade. Só que aqui está passando 2 ligações. Por quê? Eu tenho 4 oxigênios. Então ele está passando 2 ligações. Vou mostrar para você como é que está passando essas 2 ligações. Ó, oxigênio, 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 oxigênio. Então aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então tá passando 2 ligações. Agora vem um outro plot twist, né? Essa espécie aqui, ela pode receber mais do que 8 elétrons. É uma daquelas espécies que a gente chama de exceções na química, né? Nas ligações químicas. No caso, o enxofre, ele pode receber mais que 8 elétrons para ficar estável. Tá? No caso, como ele pode receber mais que 8 elétrons para ficar estável, ele pode agora fazer uma ligação dupla ou 2 ligações duplas. Se ele pode fazer 2 ligações duplas, ele pode fazer 2 ligações duplas com o oxigênio. Então, ó, esse oxigênio, vou colocar uma dupla aqui e vou colocar uma dupla aqui. Aí, as 2 ligações que estão passando seriam essas desses oxigênios bem aqui, ó. Difícil. Esse aqui é complexo. É, Aí, deixa eu te perguntar. Onde que está a carga negativa dessa molécula aqui? negativa? É, porque eu falei para você que toda essa espécie aqui é um contra-íon de carga negativa, tem carga 2-. Cadê essa carga 2- aqui? Não sei não, hein? Ó, quantas ligações... primeiro, vamos lá. Eu falei para você que o enxofre ele pode receber mais que 8 elétrons. Sim. O oxigênio, quantas ligações ele precisaria para ficar estável? 2, Duas. 3, Duas. 2. Duas. Quais são os... Todos os oxigênios estão fazendo 2 ligações? Não. Não. Tem 2 oxigênios que não estão fazendo uma só. É justamente nesses 2 oxigênios que estão faltando ligação que é a carga da molécula. Então, nesse oxigênio aqui, a gente coloca uma carga negativa e nesse oxigênio aqui, a gente coloca uma carga negativa. Ou seja, se eu falar da molécula como um todo, a molécula como um todo, ela vai ter carga 2- por causa desses 2 oxigênios.
É difícil, porque você está vendo pela primeira vez, mas tem várias moléculas que são moléculas padrão, são moléculas que você não vão mudar. Então, por exemplo, sulfato, sulfeto, sulfidro, né, são todas moléculas que são com a mesma terminação, e nas próximas aulas eu vou ensinar para vocês a diferença de um eto, ato e um ito, né? Porque, não sei se você percebeu, repete o final, né? Um ito, um ato, um eto, um ito. Então, repete, se repete é a mesma configuração. E eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia. Beleza. Nesse caso aqui do sulfato de potássio, eu posso escrever o desenho de dois jeitos. Ou posso escrever desse jeito que eu coloquei, né? Colocando um enxofre, fazendo 4 ligações com oxigênio, e colocar um colchete, e do lado de fora eu colocar a quantidade de contraíons necessário. Então, por exemplo, se ali está sulfato de potássio, potássio ele é do grupo 1. Ó, potássio ele é do grupo 1. Se a carga da molécula é 2- e o sulfato é do grupo 1, quantos sulfatos eu vou precisar para balancear esse ânion de carga negativa? Vai ser 3. Não. Um, Ó, dois. 2, porque se a molécula tem carga 2 negativo, para estabilizar, para eu não tomar choque, quando eu Precisa toco, de 2 mais. 2+. Então, no caso, eu só colocaria 2K. Eu posso representar desse jeito, íon e contra íon, ou eu posso representar assim, ó. S, O, oxigênio, oxigênio. E onde que está faltando ligação com oxigênio, eu coloco um K. Posso representar das duas formas. As duas formas você pode usar. Eu prefiro a de cima. É, mais fácil. É mais fácil. Agora vem a danada. Nós temos nessa estrutura 4 jeitos diferentes de você desenhar ela. Nós temos o hipoclorito, nós temos o hipoclorito, hipoclorato, hipocloroso e o hipercloro. Essa molécula aqui ela é danada. Nós temos 4 jeitos de desenhar ela. E a terminação indica a menor quantidade de oxigênio. Então, o hipoclorato é com 4 oxigênios. O peraí, deixa eu pegar corretozinho. Eu sempre me confundo nos nomes. Então, ó, nós temos o hipocloreto, hipoclorato, hipoclorito e o hipocloroso. Já estava errando o hipocloroso. E aí, nós temos a diferença pela quantidade de oxigênio. Então, o hipocloroso é com 4, hipocloreto é com 3, hipoclorato é com... Não, hipoclorito é com 2, hipoclorato é com 3, hipoclorito é com 1. Sentido contrário. Então, hipocloroso é com 4, hipocloreto é com 3, hipoclorato é com
2 e hipoclorito é com 1 oxigênio. Essa estrutura, ela é muito, mas muito interessante. Porque, por exemplo, para desinfecção, né, para limpeza sanitária, a gente utiliza o hipoclorito de sódio. Só que a gente não utiliza o hipoclorito, a gente não pega a água sanitária, né, do vidro e joga para limpar. A gente utiliza uma solução de hipoclorito, ou seja, a água sanitária mais água normal, né? H2O lá da pia. Sim. Então, deixa eu desenhar cada um deles. Então, vou desenhar só o contra-íon primeiro. Então, vamos primeiro lá. Eu tenho o hipoclorito, esse, que tem carga negativa. Por que tem carga negativa? O oxigênio faz uma ligação, faz duas ligações e o cloro só faz uma. Então, no caso, esse oxigênio aqui, ele estaria faltando uma ligação nele. Então, ele tem carga negativa. Agora vem as variantes. O hipocloreto, aqui eu já tenho uma carga de 2 menos. Ai. Dois menos. Agora vem o hipoclorato. Que é com 3 oxigênios e tem carga 3 menos. E, por último, tem o hipocloroso, que tem 4 oxigênios e tem carga 4 menos. Então, clorito, cloreto, clorato, cloroso. No caso que a gente quer o hipoclorito de sódio, o que eu quero? Vai querer Cl, oxigênio. Pronto. Essa aqui eu acho meio complexa. Essa questão. É. Difícil. Essa aqui é um pouquinho difícil. Não, não preocupa não. Eric, na quarta-feira nós vamos ter a nossa atividade avaliativa. Para ficar mais fácil, eu vou dividir a atividade em duas partes. Então, como vocês têm duas aulas, em cada uma delas vai ter uma parte da atividade. Mas ela vai valer uma nota como uma só. Então, na primeira live vai ter uma parte, na segunda vai ter uma segunda parte. Cada uma delas vai ter metade da nota, e aí depois eu vou somar, né? Quando você receber as suas notas, é só você somar para você saber quanto você tirou. Então, na segunda-feira da semana que vem, não tem live, só tem atividade. Tá? Eu vou deixar as atividades para você entregar até 1 hora. Mas se você conseguir fazer uma em cada tempo, fica melhor para você. Você não ficar com tudo muito pesado. O conteúdo vai ser conteúdo de reação, para você caracterizar uma reação, balanceamento e de ligação química. Essa parte que eu mostrei hoje, cloreto, clorato, clorito, cloroso, Vai não cair vai cair. não, né? Não, não vai cair não. Glória a Deus. Essa parte eu vou explicar nas próximas aulas, questão de cloreto, clorito, clorato, cloroso, e aí agora não cai, tá? É só ligação, Beleza. só até ligação. Para casa, o que eu quero? Na número 1, eu vou enviar essa lista agora para vocês. Na número 1, eu quero que você faça o contrário que a gente fez. A gente fez a fórmula
Agora eu quero que você faça a ligação. Na 2 não precisa fazer, porque a gente fez os dois. Aí a 3, a 4 e a 5, é só você seguir a ideia, né? É só você responder, não precisa brincar aí com a ideia não, tá? Sim. Então, a 3, a 4 e a 5 é só você responder bonitinho. Só a número 1 que você inverte, em vez de você fazer a fórmula, você desenha, e a número 2, como a gente já fez agora, não precisa fazer ela. Então, só faça a número 1, a 3, a 4 e a 5, tá? Tá. Até segunda, qualquer coisa me chama. Os links das aulas estão lá no sala de aula, então se você quiser reassistir ou refazer algum exercício, é só você ir lá no sala de aula e acessar. Esse link já estou subindo ele agora para o YouTube, daqui a pouquinho eu mando junto com a lista, tá bom? Beleza. Então, até quarta-feira. Até. Tchau, tchau.